A Pirâmide do Egito é uma das estruturas mais enigmáticas deste planeta. Ninguém sabe sua origem, os métodos de construção, os responsáveis por sua construção e, acima de tudo, o propósito por trás de sua criação, composta por 2,3 milhões de blocos de pedra que foram cuidadosamente cortados e encaixados usando tecnologia avançada. As pirâmides pesam aproximadamente 6 milhões de toneladas. Além disso, muitas dessas pedras têm um peso de cerca de 80 toneladas e foram transportadas por mais de 500 milhas. Quando recém-construídas, as pirâmides refletiam a luz solar de tal maneira que pareciam gigantescas joias. É impressionante que essa estrutura magnífica ainda permaneça imponente após milhares de anos, sendo tanto uma maravilha quanto um enigma. Em contraste, a arquitetura moderna, como a Torre Eiffel, só pode durar cerca de 20 anos se não for regularmente mantida com diligência. Dessa forma, a pergunta que persiste ao longo dos anos é: quem foi o construtor das pirâmides? Será que os humanos da época tinham habilidades suficientes para construir algo em uma escala tão grandiosa? Ou será que receberam ajuda externa? E qual seria a importância de construí-las? Teriam servido a um propósito maior? No vídeo de hoje, vamos fazer uma viagem no tempo para descobrir quais segredos as pirâmides guardam, mistérios que até mesmo a mente brilhante de Nikola Tesla não conseguiu desvendar completamente. Ele estava tão próximo de desvendar esses segredos que poderiam ter levado à criação de energia gratuita para o mundo inteiro. Bem-vindos ao Espaço Sem Limites 365. É hora de explorar. Situada na região distante de uma estrela relativamente solitária e insignificante, a Terra recebe Nikola Tesla milhares de anos após a construção das pirâmides. E como sabemos, Tesla se tornaria uma das figuras mais influentes que já habitaram este planeta. Desde a infância, ele demonstrava habilidades extraordinárias, sendo fluente em 8 idiomas, realizando cálculos complexos de forma mental e recitando de memória todos os poemas épicos siberianos. Tesla também inventou a usina hidrelétrica, a iluminação de neon, o controle de rádio, o motor elétrico e experimentou com engenharia criogênica muito antes de tais conceitos se tornarem conhecidos pelo público em geral. Ele também descobriu a frequência da ressonância da Terra, algo que só seria confirmado como correto meio século depois. As contribuições de Tesla para a humanidade são tão amplas que ele é diretamente responsável por cerca de 80% da tecnologia que usamos hoje. Durante toda a sua vida, Tesla acreditou que as pirâmides de Gizé serviam a um propósito maior e dedicou-se a investigá-las. Ele ponderou se as pirâmides não eram, na verdade, transmissores gigantes de energia, uma ideia que se alinhava com suas pesquisas sobre transmissão de energia sem fio. Tesla percebeu que a ionosfera estava brilhando com energia elétrica, que poderia ser aproveitada. Ele enxergava a Terra como um imenso gerador elétrico, girando em torno de 2 polos magnéticos capaz de produzir energia ilimitada. Em 1905, Tesla registrou uma patente nos Estados Unidos intitulada A Arte de Transmitir Energia Elétrica através do Meio Natural, na qual delineava projetos para uma série de geradores ao redor do mundo, explorando a ionosfera como fonte de coleta de energia. Seu design triangular ficou conhecido como a pirâmide eletromagnética de Tesla. No entanto, após sua morte misteriosa, sua descoberta e dispositivo desapareceram, deixando a pergunta: será que Nikola Tesla realmente encontrou uma maneira de gerar energia ilimitada? Ele teria desvendado o segredo das grandes pirâmides? Quando Tesla recebeu um financiamento de $150 mil de JP Morgan para construir sua estação de transmissão sem fio, Morgan assegurou uma participação de 51% na empresa, bem como uma fatia de 51% das patentes atuais e futuras relacionadas à transmissão sem fio. Isso pareceu estranho, já que Morgan estava investindo em algo que poderia prejudicar diretamente a economia e ser fatal.
para seus outros empreendimentos. Grande parte da economia dependia da construção de redes elétricas e da geração de eletricidade, que proporcionavam inúmeras fontes de receita e empregos. A transmissão sem fio poderia eliminar tudo isso, incluindo as usinas de energia. O sistema elétrico convencional, que gerava fluxo de receita, entraria em colapso. O inovador sistema elétrico de Tesla teve que ser interrompido a qualquer custo, porque Tesla não era confiável, porque ele estava inventando além dos limites aceitos pelos capitalistas, porque ele era diferente. Mas Tesla e JP Morgan eram amigos, certo? Por que Morgan agiria assim com seu amigo? Diz que nomes como Morgan, Edison, Marconi e muitos outros eram apenas marionetes nas mãos de algo muito poderoso. No entanto, essa questão fica para outro dia e prometemos abordá-la em breve. Por enquanto, vamos voltar a falar sobre Nikola Tesla e as pirâmides. Acredita-se que a pirâmide de Gizé seja uma tumba construída para Khufu, o faraó da quarta dinastia que governou há cerca de 4.500 anos. No entanto, por que ela não apresenta as características típicas de outras tumbas egípcias? Não há hieróglifos, artefatos ou artes nas paredes elaboradas. Além disso, nunca foram encontradas múmias lá, embora alguns argumentem que o sarcófago de granito encontrado na Câmara do Rei já tenha abrigado a múmia de Khufu, que mais tarde foi saqueada por invasores de túmulos. É difícil acreditar que uma estrutura arquitetônica tão fascinante que ainda confunde especialistas nos dias de hoje não tivesse proteção contra roubo e pilhagem. Certamente um local de descanso de reis e rainhas seria altamente guardado. A impressionante arquitetura das pirâmides é um testemunho da habilidade técnica humana, que é comparável apenas à engenharia moderna. A maior parte da Grande Pirâmide foi construída com calcário numulítico, formando os blocos avermelhados e castanhos visíveis hoje em dia. Apesar de existir uma abundância dessas rochas na região próxima, os construtores da pirâmide utilizaram materiais incomuns que precisaram ser transportados de distâncias de quase 500 milhas. O exterior da pirâmide costumava ser revestido com calcário branco polido que se encaixava de forma tão precisa que conferia um brilho semelhante a uma joia gigante. A tarefa de transportar milhares de blocos de pedra de 10 toneladas continua a surpreender. Além disso, um tipo raro de granito, conhecido como granito rosa, foi trazido de longas distâncias, pois possui uma alta concentração de quartzo e também conhecido como dióxido de silício. Quando o quartzo é comprimido, a eletricidade pode fluir através dele. E adivinha só, as paredes e câmaras dentro da pirâmide são feitas de quartzo. Com a quantidade adequada de pressão, a Grande Pirâmide teria capacidade de gerar uma quantia imensa de eletricidade. No documentário The Pyramid Code, de 2016, disponível na Netflix, arqueólogos e teóricos sugerem que os antigos egípcios utilizavam a Grande Pirâmide para obter energia saudável. Muitos relatos de pessoas que escalaram árduas trilhas até o topo da pirâmide mencionam pequenas, mas perceptíveis alterações na energia, sensações de formigamento nas extremidades do corpo e até mesmo casos de choque elétrico. Embora atualmente seja proibido subir ao topo da Grande Pirâmide, no final do século XIX, o inventor britânico Sir William Siemens nivelou e estabilizou o cume. Ao alcançar o topo, um de seus guias comentou que quando ele estendeu a mão com os dedos abertos, seus ouvidos captaram um som agudo. Siemens então levantou o dedo indicador e sentiu uma sensação de formigamento emanando da ponta, percorrendo toda a sua mão. Pouco tempo depois, o inventor recebeu um choque elétrico ao encostar seus lábios em uma garrafa de vinho. O documentário sugere que essas pirâmides eram estruturas destinadas a conduzir energia ou alterar frequências em áreas extensas de terra. O único elemento que faltava para a Grande Pirâmide de Gizé funcionar como uma usina era uma fonte de energia, o que explica porque os antigos construtores da pirâmide aproveitaram a água presente no Planalto de Gizé. A região onde as pirâmides estão localizadas é rica em canais de água subterrâneos. Isso significa que o fluxo intenso de água passando por essas cavidades subterrâneas é capaz de gerar uma corrente elétrica.
conhecida como fisioeletricidade. A fisioeletricidade é definida como eletricidade obtida a partir de movimentos físicos naturais, por meio de certos dispositivos de aproveitamento. Até mesmo a forma da pirâmide em si leva alguns a acreditar que usinas de energia piramidais eram e são possíveis. No entanto, ainda há muitas perguntas sem resposta em relação a diversas teorias sobre como esse processo poderia ter sido alcançado. Retomando a Tesla, a torre de Wardenclyffe foi construída sobre um aquífero com hastes de cobre e ferro que se estendiam até a água. Dessa forma, a eletricidade enviada para a torre poderia ser transmitida pela atmosfera ao redor do globo. Da mesma forma, a pirâmide também foi construída sobre um aquífero e recentemente foram descobertos tubos de cobre e barras de ferro dentro dela. Se o capstone, a pedra no topo da pirâmide, fosse feito de ouro, a energia concentrada dentro da pirâmide poderia ser direcionada para o topo e transmitida para a atmosfera. O sistema de distribuição de energia sem fio de Tesla utilizava a ressonância da Terra, assim como a pirâmide pura. E assim como a pirâmide, a energia gerada pela torre de Tesla seria ilimitada, limpa e praticamente gratuita para todos do planeta. No entanto, a torre de Tesla foi destruída e ninguém sabe quem foi responsável. Embora seja fácil presumir que tenha sido motivado pela malícia, imagine como seria o mundo hoje se Tesla tivesse implementado com sucesso o seu sistema. Talvez o pouso na Lua tivesse ocorrido décadas antes, a Segunda Guerra Mundial teria sido evitada e a sociedade humana estaria muito mais avançada do que estamos atualmente. O que vocês têm a dizer? Deixe seus comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever no Espaço Sem Limites 365, porque juntos iremos explorar.